Olá, amigos, boa noite. Bom falar com vocês em mais uma live e poder, então, estar aqui nesse lugar tão especial, contando um pouco para vocês da minha história e como tudo aconteceu. É um grande prazer, é um imenso prazer poder servir a Deus, poder, de alguma maneira, entregar a minha vida a cada dia e estar na disposição ao serviço do Senhor. Eu estou aqui na Serra do Cipó e é uma grande alegria poder ter a possibilidade, né, de alguma maneira, servir, ajudar e estudar aqui. É um grande prazer. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão no sentido de que Jesus, ele chorou. Nós também temos o direito à alegria, até porque o choro pode ser um choro de alegria, porque a tempestade pode vir, mas ela vai passar. Então, o menor versículo bíblico é Jesus chorou. E isso é muito bom saber que até o nosso próprio Deus, ele sentiu a emoção plena e chorou. E por que não a gente desabafar, às vezes, com um choro, com uma lágrima? A gente tem recebido, assim, pessoas com dificuldade de chorar, de sorrir por traumas e por várias emoções. E como é bom poder ter a oportunidade de fazermos uma reflexão acerca do tema, até do choro, da alegria, da tristeza, das bênçãos, e poder, então, ter a expertise de uma maneira madura, a gente poder avançar em cima dessa temática e nos permitir o choro, nos permitir essa reflexão. Então, quando a gente fala que Jesus, sendo nosso mestre, ele nos deu o exemplo do choro, e também a gente pode pensar que mesmo chorando, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, está lá em Filipenses. Se alguma virtude há, e se algum louvor exista, que faça parte isso do nosso pensamento. Então, é uma alegria a gente estar vivenciando o maestria mental. É muito bom eu olhar para trás da minha vida e ver que houve superação, que houve avanço na história, e poder compartilhar e trazer para vocês um pouco da Patrícia que, de repente, ao longo do caminho, vocês não conheciam, né? Que vocês não sabiam. E eu não tenho problema nenhum em trazer esse pedacinho de mim para vocês, e pelo contrário, eu fico até feliz, grata, por poder fazer esse compartilhamento. Eu queria dar uma boa noite a todos que estão com a gente, tanto aqui no Zoom como pelo YouTube. A Escola Vida com Saúde, ela está fazendo essa transmissão ao vivo pelo YouTube. Se você quiser conhecer um pouco mais da Escola Vida com Saúde, é www.escolavidacomsaude.org. É uma escola que tem oferecido curso de naturopatia num preço fantástico. Não tem ninguém no mercado com o nosso preço, e também com o nosso currículo a oferecer. E também um curso para crianças, preparar nossas crianças para serem missionárias de Deus. Então, você que tem criança pequena, que tem sobrinho, que tem netinho, que tem vizinho, que queira abençoar a sua criança, a Escola Vida com Saúde está oferecendo um curso de capacitação para as mães que não estão conseguindo educar os seus filhos da maneira correta, têm dificuldades em manter uma educação, e também preparar os seus filhos para estarem com Cristo. É um investimento que vale a pena. Eu queria compartilhar uma tela com vocês,
Queria orar e poder compartilhar uma tela com vocês aqui. Vamos orar então, Senhor. Como é bom saber que o Senhor também chorou, mas que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Quando olhamos as nossas histórias, Senhor, nós vemos que o Senhor é Deus e é tão bom ver. É tão bom sentir, Senhor. É tão bom perceber, Senhor, a sua presença. Eu sou muito grata por todas as bênçãos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa live, ser conosco durante a noite. É o que eu te peço, em seu santo nome. Amém. Queridos, eu vou começar a contar um pouquinhozinho assim da minha história para vocês. Então, eu me sinto uma pessoa realmente chamada por Deus ao serviço. Se eu pudesse escolher o meu nome, eu acho que eu escolheria em algum idioma que fosse bonito a palavra serviço e colocaria meu nome de serviço, porque é a minha cara, eu gosto de servir voluntariamente. E eu acredito que por isso que Deus me preparou desde criança, com todas as coisas que aconteceram, para que hoje eu estivesse aqui servindo vocês através de uma maestria mental. Foram histórias de milagres, eu vejo um atrás do outro, um milagre atrás do outro acontecendo, se sucedendo, pessoas muito importantes entrando na minha vida para abençoar, para preparar o caminho para que hoje isso tudo estivesse acontecendo. Então, Deus te chama para viver, e isso, irmãos, é muito antes de nós estarmos na barriguinha da nossa mãe. Né? A luta para que o espermatozoide correto viesse fecundar, entrar no óvulo e gerar a Patrícia, gerar você, foi uma luta que você já é vencedora só por estar vivo. Você já começa vitorioso, você já começa vitoriosa. E não tem aquela sensação de que, poxa, eu não sirvo para nada, eu não posso nada. Pelo contrário, você já nasceu campeão e campeã. Deus já te colocou campeão e campeã. Então já começa por aí, você já começa na frente, né? Pela vida, pela destreza de você conseguir alcançar algo tão difícil que era permear toda aquela região ali e chegar no óvulo para ser fecundado. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui formada. Maravilhosas são as obras da minha mão, e sabe muito bem o Senhor, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feita, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu corpinho ainda em formaçãozinha, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma, eu teria que ter colocado a passagem, não coloquei, foi uma falha, foi uma falha minha, mas ok. Então, tudo foi escrito quando nada ainda sequer haveria possibilidade de eu imaginar a sua existência. Então, antes da nossa resposta para Deus, vamos pensar numa coisa, gente. Olha só. Antes da Patrícia ter respondido sim, Senhor, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele me deu a vida, Ele me deu dons e talentos. O que eu ia fazer com isso, Ele deu. Ele me deu a liberdade de escolher servi-lo e amá-lo, sim ou não. E Ele, de antemão, já me deu a salvação. Eu já nasci. Porque a morte de Cristo na cruz
há 2000 anos atrás aconteceu. E para aquelas pessoas que nasceram antes de Cristo, já existia a promessa da salvação. Então, a única coisa que ele quer da Patrícia, de mim, de você, por que eu estou falando isso na segunda semana, digamos assim, para alguns a segunda semana, para outros terceira, para outros até um pouco mais, fica um pouco inviável falar que semana, porque cada um está numa semana. Ele dá para a gente primeiro a vida. Ele dá dons, ele dá talentos, ele deu a liberdade de escolher ser servido, ser adorado ou não. Ele já deu a próprio plano de morte para a nossa salvação. Ele deu a própria salvação morrendo na cruz por cada um de nós. E o que será que ele quer de mim? Vamos ver. Alguns não sabem do chamado, não estão nem aí, não estão nem se preocupando. Outros também não atendem o chamado, se sabem do chamado, não estão nem aí, estão em cima do muro. Uma grande parte da sociedade fica lá em cima do muro. E você e eu? Eu não quero ficar em cima do muro. Pelo contrário. Eu quero realmente estar a serviço do meu Deus Todo-Poderoso. Para o maior número de pessoas que eu puder. Que eu possa ser bênção na vida das outras pessoas. É uma escolha que eu fiz na minha vida. Então, gente, as coisas que aconteceram no meu passado, desde a minha infância, ficaram para trás. Eis que Deus fez com que tudo fosse novo. Ressignificar é a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se você precisa ressignificar alguma área da sua vida, assim como eu precisei ressignificar inúmeras áreas da minha vida, chegou o momento da gente parar e refletir. Senhor, primeiro o Senhor me deu vida, o Senhor me deu salvação, o Senhor me deu dons e talentos, o Senhor me deu tanta coisa. O que eu tenho que responder, visto a tudo que o Senhor tem me dado? O Senhor tem me permitido repaginar, rever, avançar. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Então, gente, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Está lá em Isaías 6:8. Queridos, eu posso compartilhar com vocês, quando eu paro, fecho os olhos e sinto a minha infância. Foi uma infância, assim, de uma criança muito solitária, que eu lembro perfeitamente bem a cena da minha mãe saindo de casa, numa noite, e minha mãe saiu de casa, e eu fiquei com meus dois irmãos, minha irmã e meu irmão, e meu pai estava sentado à mesa. Eu, criança, não entendi o porquê, eu lembro que eu fiz assim com a mãozinha ainda, mamãe me leva, e a minha mãe falou que não podia levar, e eu fiquei sem entender, mas ali eu sabia que a minha mãe estava saindo de casa. E eu queria compartilhar com vocês algo muito pessoal, que assim, praticamente eu não sou de falar, mas vai ficar gravado na live. Desejo assim, que a minha vida seja realmente bênção para alguém. Que a minha história seja realmente bênção para alguém. Que possa atingir alguém em algum lugar do mundo. Porque Deus não me fez nascer à toa. Pelo contrário. Então, por que eu estou trazendo isso? Vocês vão entender no final por que eu estou trazendo a minha história para vocês e descortinando uma coisa tão pessoal minha, que eu sou uma pessoa muito discreta na minha vida pessoal, mas eu sinto necessidade de compartilhar com todos que queiram da maestria mental, isso porque eu pego muito caso de pessoas assim que não conseguem ressignificar, que procrastinam o perdão, que têm dificuldades mesmo de tantas coisas no campo emocional, assim como eu tinha, e em muitas áreas também a gente tem, eu tenho também. Eu lembro perfeitamente que quando a minha mãe saiu de casa, minha irmã mais velha, ela por falta de sabedoria e maturidade da idade,
ela tinha assim comportamentos muito violentos, ela me batia muito, né? Ela não aceitava a saída de casa da minha mãe, então assim ela não conseguia e me batia muito. E quem entrava na, na minha defesa, porque meu pai trabalhava e a gente ficou com meu pai, era meu irmão do meio. Eu tinha, acho que 6 aninhos, meu irmão 8 e minha irmã 12. Mas ela era bem grandona, bem maior do que a gente, então ela tinha esse comportamento de revolta e sempre fui a cara da minha mãe, muito parecida com a minha mãe. Eu só não tenho cabelo igual da minha mãe, meu cabelo é com cachinho, da minha mãe é liso, 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 liso. Então, eu não tenho cabelo, nem a cor, o meu é mais escuro, o da minha mãe é mais melzinho, o cabelo da minha mãe. Mas o rosto, assim, eu sou muito parecida com a minha mãe. E ser parecida com a minha mãe, eu acho que não sei, no céu eu vou saber, mas assim, de repente não foi tão positivo para mim, porque tudo lembrava as atitudes da minha mãe, olhavam para mim e viam minha mãe pequenininha, né? Eu magrinha, pequenininha, então, não sei, depois eu fui crescendo e ainda cada vez mais parecida com a minha mãe, né? O rosto, né? Fui ficando moça, fui ficando mulher, então o meu rosto trazia a imagem daquela mulher que foi embora, da esposa que infelizmente traiu o pai, foi embora com outro homem, uma outra pessoa. E eu lembro muitas vezes que a minha irmã e o meu irmão faziam catequese. E eu chorava querendo ir para a catequese, e não me permitiam ir para a catequese porque eu era muito pequenininha e não estavam na época. Não, você não pode porque não está na época. E eles tinham uma Bíblia. E ali eu botava a mãozinha na Bíblia e orava, pedia a Deus, ai, Senhor, eu queria ir para a igreja com meu irmão, com a minha irmã. Então eu lembro assim, momento, ninguém nunca me ensinou a orar, mas eu lembro muitas vezes que eu ia naquele livro, que para mim tinha poder aquele livro, e ali eu orava, e ali eu colocava minhas mãozinhas, e ali eu tinha minhas primeiras conexões com Deus, sem sequer eu saber de todas as coisas que eu sei, do infinito amor dele por cada um de nós, por mim, que ele estava ao meu lado me acompanhando mesmo como criança, ali passando por toda aquela turbulência. Meu pai passava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa muito cansado, e fazia o melhor que ele podia como pai, na época, que eu era criança, né? Então, eu lembro perfeitamente que eu acordava assim nas madrugadas, quando meu pai acordava para fazer o de jejum dele, eu acordava e ia fazer de jejum com meu pai, e depois eu voltava a dormir, porque esse era o papel da minha mãe, e eu ficava com muita pena do meu pai ficar sozinho tomando o de jejum dele, depois ele ia trabalhar. E eu voltava para o quarto para dormir. Só que aquela menina foi crescendo, e, graças a Deus, o meu pai casou de novo, casou com uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Meu filho está aqui perto e falou, a minha avó Lúcia, a minha vovó Lúcia. E ela me ensinou inúmeras coisas, como desde cuidar de uma casa, a receber uma pessoa em casa, a pôr uma mesa, a me comportar. Eu lembro perfeitamente que ela sempre me ensinou a colocar as áreas, o perfume no local certo, né? E não se banhar de perfume, a cuidar do cabelo, entendeu? Porque nós éramos crianças que fomos assim, eu particularmente fui criada sem aquela percepção materna, né? Dos 6 anos até mais ou menos os 11 anos, quando meu pai casou com a minha madrasta. E ela trouxe esse olhar, eu ficava encantada vendo ela pôr a mesa, aquele detalhe muito delicado, ela, e como ela recebia as pessoas na casa deles, entendeu? Então, isso foi muito gostoso para mim. E ela, na época, ela era católica, e ela me levou para a Igreja Católica. E ela foi evangelizando, ela lia para mim a Bíblia e falava assim, e ela tem até hoje, fez 2 transplantes, problema visual e auditivo, e a porcentagem a nível de visão dela é baixo, e ela falava assim para mim, ela sempre leu a Bíblia muito perto do rosto, assim, né, pela deficiência visual dela, e falava, Patrícia, lê para mim, Salmo tal. Aí eu começava a ler, ela, não, essa palavra está errada, ela sabia os salmos de cor. Aí eu, é isso aqui. Aí eu lia de volta para ela. Então, ela me ensinou a ler a Bíblia, ela me ensinou a amar Jesus. Eu ia para a igreja católica.
com muita alegria, com muito amor. Entrei na primeira comunhão, eu fiz, então, a minha tão sonhada comunhão. Na época, eu era fã de um cantor chamado José Augusto. Ele cantava a música do sábado, né? Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. E aí ia, né? Foi um sucesso na época. Eu tinha muitas fotos dele, eu tinha quadro deles, aonde ele ia, assim, eu pedia para minha madrasta, vem comigo, ela ia. E um dia eu ganhei uma foto com artistas de uma rádio aí, e eu fui tirar foto com o meu artista, né, que era o José Augusto. Só que era um quadro que tinha que chegar na minha casa, não chegava, era um quadro assinado por ele, que a rádio ia mandar para minha casa. Não chegava. E eu fiz, assim, entre aspas, uma promessa. Eu falei assim, eu vou à missa, não lembro mais a quantidade de domingos, tantos domingos para que o quadro chegue em minha casa. Na época, eu, como católica, acreditava nessa promessa, em questão de promessa e tudo. E naquela semana, o quadro chegou na minha casa e eu comecei a cumprir. Tão pequena, na época eu tinha 12 anos, e eu comecei a cumprir a promessa, né? E eu me apaixonei assim, muito pela Igreja Católica, me envolvi profundamente pela Igreja Católica. E eu vou começar a mostrar essa história minha dentro do cristianismo para vocês. E o que me amparou muito, que me ajudou muito a ressignificar a minha vida, a avançar as fronteiras. O cristianismo foi um amparo, um apoio muito grande para mim no momento que eu precisava ter olhares de perdão, entender que honrar pai e mãe era mandamento, que eu precisava, independente do que minha mãe tivesse feito, dar o perdão a ela e lembrar que pai e mãe é mandamento com promessa, e para que hoje eu pudesse cuidar da minha mãe. Hoje eu financeiramente amparo minha mãe, hoje eu cuido dela, hoje eu sou a conselheira dela. Então foi um caminho de perdão, um caminho que eu tinha que ressignificar, que eu tinha que avançar, que o cristianismo me deu essa possibilidade de cura interior. Então eu trago para vocês a minha vida pessoal como uma fonte de cura, como uma fonte de bênção, de serviço, de pensamento concreto do que é missão e do meu dever de, ok, os 10 mandamentos eu aprendi, eu preciso honrar, eu preciso cumprir. Então, está dentro dos 10 mandamentos honrar pai e mãe? Nossa, eu vou fazer. Por amor a ele, eu vou fazer. E a única beneficiada será eu, porque as bênçãos dele, sem medida, vai cair sobre a minha vida, a partir do momento que eu faço voluntariamente. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Antes disso, nós somos como as estações do ano, a gente tem primavera, verão, outono, inverno. Só que será que o outono e o inverno do ano passado vai ser igualzinho desse ano? A mesma folhinha que caiu o ano passado vai cair esse ano? Não, não vai. A temperatura vai ser diferente, os acontecimentos vão ser diferentes, não adianta, não vai ser a mesma coisa. Então, a minha história, gente, começou assim. Assim como as estações são diferentes, hoje eu falo para vocês, no dia 29 de março de 2022, daqui a 5 anos eu vou ser outra pessoa totalmente diferente do que eu sou. A tendência é que eu evolua mais porque eu tenho temor a Deus e estou buscando o batismo do Espírito Santo como o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Então, a possibilidade, se eu não vigiar, porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia, é eu continuar avançando, sou eu continuar avançando para que um dia eu possa encontrar o meu mestre e poder morar para toda a eternidade com ele. Agora, se eu procrastinar e não tiver a consciência de que eu também posso cair, mesmo sendo coordenadora de uma experimental, mesmo aqui na Serra do Cipó, mesmo sendo diretora da Escola Vida com Saúde, eu posso cair. Eu posso ser pega
em situações complicadas na minha vida e que podem vir a me fazer me afastar completamente de Deus. Mas a tendência natural, até pela minha personalidade, é continuar avançando rumo a encontrar o meu Senhor. Então, a minha história na Igreja Católica foi assim. Eu ia para Canção Nova, sempre. Aqui vocês estão me vendo bem novinha, os cabelos quase parecidos com esse, né? Mas assim, o meu está menorzinho, ali está um pouco maior. Essa é a Nossa Senhora das Graças. Eu gostava muito de ir para Canção Nova. Aqui, cada foto que eu mostrar para vocês é uma ida na Canção Nova, ok? Então, para vocês verem como eu fui à Canção Nova lá em Cachoeira Paulista, no Padre Jonas Abib. Foram muitas vezes. E sempre agarrada com as santas, né? Como, essa é a Nossa Senhora da Rosa Mística, essa foto não foi na Canção Nova, essa foto, se eu não me engano, foi em Teresópolis ou Petrópolis, eu não lembro direito, eu acho que foi em Teresópolis. Aqui foi numa primeira comunhão de uma turminha que eu tinha, eu sempre gostei de dar aula, sempre estive muito envolvida aí na renovação carismática católica, eu sempre fui envolvida com a Legião de Maria, eu amava rezar o rosário, eu não aceitava rezar o terço, sempre exagerada eu, né? Eu amava rezar o rosário e fazia a via sacra toda, questão de todos os dias, gente, eu me confessava uma vez por mês. E além de eu me confessar uma vez por mês, eu escrevia, eu levava escrito, eu levava tudo escrito, os erros que eu fazia ao longo daquele mês. Olha só o que eu fazia. Eu fazia um exame de consciência, eu respondi a minha madrasta, eu fiz isso e fiz aquilo, eu não sei o quê. Eu botava no papel e lia, padre, por favor, me confessa. Eu lembro assim que, na época, era Padre Teodoro, lá em Pacheco. Em Alcântara tem um bairro chamado Pacheco. E eu fui daquela igreja Nossa Senhora da Conceição de Pacheco. Eu lembro com muito carinho dessa época, o Padre Teodoro, todo mundo tinha medo dele, que ele era do Sagrado Coração de Jesus, e era um padre muito severo, muito rígido. E eu, com esse meu jeitinho assim, eu conseguia tudo do padre. Então, todo mundo que queria alguma coisa falava assim, Patrícia, vem cá. Olha, vai lá e pede isso do padre. Isso é fácil, deixa que eu vou lá pedir. Então, eu estava no grupo jovem, o pessoal, gente, a gente precisa de uma Bíblia, mas cadê a Bíblia? Eu não estou achando a Bíblia. Eu vou lá pegar com o Padre Teodoro. Ia lá no Padre Teodoro, padre, será que você pode emprestar uma Bíblia para a gente? A gente está no meio da reunião, ninguém trouxe Bíblia, não chama a atenção da gente, não. E ele emprestar, bom, minha filha, calma aqui, vai lá, leva a Bíblia. Mas me devolve, hein? E aí eu devolvi. Então, era sempre assim. Quando ele me via passar na missa, antes da missa começar, eu sempre chegava antes para ficar em adoração ao Santíssimo Sacramento, ele me chamava, vem cá. Eu separei a primeira leitura para você, eu quero que você leia hoje. Então, eu sempre participava ou de uma primeira leitura, ou da segunda leitura, alguma coisa eu fazia, porque ele sempre fazia questão de me inserir na missa. Era muito gostoso. E aqui está, então, eu lembro também que eu fazia uma vez por mês uma reunião com Dom Pedro, Dom Carlos Alberto Navarro, era o bispo da época do município de Niterói, da regional toda, e eu ia lá fazer os apontamentos, que eu era líder da Evangelização 2000, de uma área inteira de Alcântara lá, e eu ia fazer os apontamentos, né? Era reunião com o bispo, e a gente tinha na Mitra, em Caraí, que fica em frente ao campo de São Bento, isso. Então, eu ia para lá, e uma vez por mês eu fazia a reunião com ele, já é falecido, o Padre Teodoro também. Foram épocas muito gostosas, eu viajava muito em busca de conhecimento. Aqui na Canção Nova de novo, eu lembro desse dia com clareza, essa é uma imagem da Sagrada Família, e essa é toda esculpida na madeira, muito linda essa imagem. Eu queria ter deixado essa foto para o final. Eu vou pular essa foto, depois eu volto, pronto. Eu tenho um tal no pescoço, eu tinha um tal no pescoço, eu sempre usava
com um voto de pobreza, obediência e castidade. Eu levava muito a sério meu voto de pobreza, obediência e castidade. Eu fui acompanhada por uma ordem religiosa chamada Sagrado Coração de Jesus, que tem em Lagoinha, e também pelas irmãs paulinas. Eu queria ser freira, eu queria muito ser freira, eu queria dedicar a minha vida ao serviço. Então, eu sinto que desde a minha juventude eu tenho um chamado, eu tenho algo assim, que Deus colocou em mim. Perfeita eu não sou, tenho minhas falhas sim, mas eu consigo perceber o quanto Deus, por misericórdia, acompanhou toda a minha infância, toda a minha adolescência e toda a minha juventude. Aqui eu era uma jovem, se eu não me engano, eu tinha 18 anos, mais ou menos. Eu já estava no hospital trabalhando, então era mais ou menos por aí. Foi logo no meu primeiro ano, porque eu trabalhava em berçário nessa época. Então, eu usava o tal de São Francisco, eu era devota de São Francisco de Assis, e a ordem anterior que vocês viram, eu com hábito, primeiro, para você fazer a iniciação, você tem que ser postulante, aspirante postulante, depois noviça, e depois fazer os seus votos. O voto, você vai fazer o voto de pobreza, obediência e castidade. Então, é um voto muito especial, que, levado a sério, ele tem uma significância muito importante para o religioso, né? Que leva a sério o voto. E eu levava a sério, embora leiga na época. Nessa fase aqui, eu já tinha entrado no convento e saído do convento. Eu fui a um convento, eu fiquei, digamos, eu não tinha idade suficiente, mas eu iniciei, depois eu tive que sair, porque tinha uma reunião para aceitação. E no dia da reunião da aceitação, não lembro bem o que aconteceu, eu não fui na reunião. Então, eu não podia ficar na ordem, mas assim, foi dolorido eu não ficar na ordem na época. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que eu pulei duas, deixa eu ver aqui. Não pulei duas. Parece que sim, vamos ver de volta. Aqui é Padre Jonas Abib, e eu com o mesmo tal, se vocês forem observar, ele tem o tal, e eu tenho o tal também, que está perto da orelha da imagem de Jesus na camisa. Na minha mão tem o terço, aonde eu ia tinha o terço, eu sempre tinha o terço. Então, e sempre usava, no hospital aqui, ó, no hospital eu usava o tal, e não podia ficar com nada na mão. Na época não tinha todos as NRs que hoje tem, se eu não me engano, eu posso estar falando, mas eu acho que é a NR32 que fala sobre as ornamentações. Eu também sou enfermeira do trabalho, mas eu acho, tá, gente, que não tenho certeza, é a NR32, que fala sobre os acessórios, EPIs e tudo. Pode ser que eu esteja errada, mas me perdoem se eu estou errada. Não, eu sou especialista, né? Eu fiz pós-graduação em enfermagem do trabalho, mas nunca exerci a área. Então, aqui eu estava na Canção Nova, em frente à casa do Padre Jonas Abib, eu tirei a foto, eu já tinha muitos amigos lá dentro, já tinha feito muitos amigos, eu sempre estava com o Padre Jonas Abib, sempre acampava lá, fazia acampamento de oração com eles. Ok, e aqui foi no dia do meu batismo que eu quero contar para vocês, mas antes disso, eu vou voltar de novo aqui. Se vocês forem ver, na cordinha, né, no cinto, tem também os nós franciscanos, e eu estou com um tal de São Francisco de Assis também. A minha cara de felicidade, a minha cara de alegria por poder entregar a minha vida a Deus, por poder servir a Deus. Eu não cheguei a usar o hábito, tá? Essa foi uma foto tirada de um hábito não consagrado. Porque para você chegar a usar esse hábito que está aí, você tem que ter passado pelo aspirantado, pelo postulantado, pelo noviciado, então fazer os votos. Esse hábito é específico para quem fez o voto, até a cor dele me caracteriza. Hoje eu não tenho mais essa destreza de olhar pelas cores e falar se aquele ali é aspirante, aquele ali é noviço, aquele ali é postulante, porque é muito tempo já que eu não estou envolvida no meio deles, mas eu lembro assim, que eu saía da minha casa, quem sabe,
aonde fica Alcântara, e quem sabe onde é a Praça Mauá, e fazia o ofício no Mosteiro de São Bento. De tão católica que eu era, eu saía de casa, fazia o ofício com os monges de São Bento, ia lá, fazia o ofício. Muitas vezes eu saía da minha casa para ir participar da renovação carismática, ali perto da Avenida Chile, que tem a Catedral de São Sebastião. Eu ia para lá fazer, e assim, é longe o local que eu estou falando para vocês. Mas um dia eu estava na minha casa, e era aniversário do meu pai, dia 31 de maio de 98, e foi feito um almoço de aniversário do meu pai, e uma tia minha que tinha câncer, numa roda familiar, no momento de oração pela vida do meu pai, em agradecimento pelo aniversário dele, ela fez assim: eu posso fazer um pedido? Aí todo mundo, pode! Eu nem sabia o que era, né? Eu também, junto com o coro, falei, pode! E aí ela olhou, fitou meu olho e falou assim: Patrícia, eu queria te fazer um pedido. Posso? Como eu tinha, eu acho que um ano antes, tinha feito uma cirurgia no quadrante superior direito, e tinha tirado um nódulozinho bem pequenininho, benigno. Eu fiquei assim muito constrangida, porque ela estava com câncer de mama, na mama direita também. Então, eu tive Quando ela me falou, posso fazer um pedido? Eu, pode. Só que eu não sabia qual era o pedido. Eu podia ter falado, depende, mas não, foi tão meu de pode, junto com o coro, pode, que ela falou assim: eu gostaria muito que você fosse à igreja adventista participar de um culto. Imaginem falar isso para um católico. Da maneira que eu estou mostrando para vocês que eu fui. Eu gelei na hora. Mas depois veio aquela luzinha na minha cabeça. Tim! Bom, se eu for na igreja católica, eu vou poder chamar ela para ir na igreja. Se eu for na igreja adventista, eu vou poder chamá-la para vir na igreja católica, e ela vai. E aí, quem sabe, eu não consigo ganhar uma alma para a igreja católica. A minha intenção foi essa, e eu fui. Eu lembro que foi um culto de domingo, e eu entrei na igreja adventista de Alcântara, e logo acima fica a igreja São Pedro de Alcântara. Do culto eu ouvia a missa acontecer. Olha só, gente, porque o som da missa era muito alto, as músicas, eu conhecia tudo, tudo. Cada passo de música que dava, assim, agora é a comunhão, agora é tal coisa, a missa acabou. Porque quem é muito católico sabe direitinho pelos cantos qual é a etapa que está da missa, e eu sabia. Só que quando eu entrei na igreja adventista, alguma coisa em mim, não sei te dizer, eu não sei explicar até hoje. E aí eu encontrei uma senhora chamada Irmã Noberta. A Irmã Noberta, tempos atrás, tinha me conhecido na época que eu ainda estava tentando botar argila nesse nódulo para fazer um tratamento natural. Ela foi a orientadora do tratamento natural. Eu não queria operar, mas era tão pequenininho assim, que foi só um pontinho, graças a Deus, não fiquei com grandes marcas nem sequela. Eu não queria fazer a cirurgia, e então ela fez o tratamento, só que eu, na época, não era muito paciente, quebrei o tratamento, vou fazer essa cirurgia, que é tão insignificante, eu já trabalhava no hospital, todo mundo me convenceu a fazer a cirurgia. E eu reencontrei essa senhora na igreja adventista, e ela falou assim: Patrícia, vem dar comida para os mendigos, me ajuda a fazer comida para os mendigos. E eu fiquei com pena dela, porque ela falou para mim que estava com dor no ombro e que não tinha ninguém para ajudar. Então eu fui numa terça-feira ajudar e ela não foi. E aí ela me mandou um recado: volta na terça-feira que vem, que eu vou estar lá. E aí eu, com pena dela, voltei de novo na outra terça-feira. E aí ela me mandou um outro recadinho: me desculpa, eu estou passando mal ainda, volta na outra terça-feira que eu vou estar. Eu te prometo. Aí eu falei assim: ela não me engana mais. Se ela não vier nessa terça-feira, eu não venho mais. E aí, então,
Eu fui, e quem eu encontrei lá? O pastor Josimir Albino. Ele estava escrevendo um livro chamado A Deificação do Sol e a Observância do Domingo, e ele já devia ter escutado, dentro da igreja adventista, devia ter escutado falar que uma católica estava indo ajudar a fazer a comida para os mendigos, que eram dadas 80 quentinhas, mais ou menos, por semana, eram mais ou menos 80 quentinhas oferecidas. E ele falou para mim assim, Patrícia, abre tua Bíblia aí. Onde eu ia com a Bíblia Ave Maria. Ele me questionou do tal, eu respondi, ele me questionou do terço, eu respondi, e então ele já, lógico, sabia que eu andava onde eu ia, andava com a Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia católica. Foi quando ele começou a me falar a passagem bíblica e eu abria com a maior destreza, e ele ficou impressionado. Eu lembro que ele falou para mim assim, é tão difícil um católico ter a destreza que você tem da manipulação da Bíblia. Então, a Bíblia é toda marcada, toda rabiscada, a minha Bíblia toda... Eu realmente estudava a Bíblia. E então ele falou assim, olha, eu estou com um livro aqui que eu queria muito tua ajuda. Lê, ainda vai ser editado, está em folha A4, está todo digitado, datilografado na época, né? Faz suas ponderações católicas, que eu preciso de uma opinião de um católico. Aí eu pensei, essa é a minha chance de trazer para a Igreja Católica a minha família adventista, porque eu vou refutar o livro do pastor deles. Olha só que inocência minha, gente. Mas como eu era danadinha não, que esse nome é feio, então como eu era levadinha, eu pensei isso. Eu falei assim, não, eu vou refutar, porque vai dar certo. Então, eu peguei o livro e comecei a ler. Peguei o livro, não, a folha 4. Comecei a ler e não consegui escrever nada, porque eu sempre gostei de história. Então, eu falei, não, isso aqui é verdade. Isso aqui também. Foi quando eu fui devolver para ele, eu devolvi tudo em branco. Ele, mas você não leu, não tem nada escrito, estou vendo que você manipulou, porque está assim meio amassado. Eu comi aquilo ali, eu estudei aquilo ali. E então eu devolvi a ele, e ele, poxa, mas você não leu? Eu falei assim, li sim. Eu li, gostei muito, te dou parabéns. E agora eu queria pedir um estudo bíblico. Eu pedi o estudo bíblico, ninguém me ofereceu, porque na realidade estava todo mundo assim meio que incógnita. O que vai ser com ela? As pessoas da minha família. Eu assim vivi um momento assim, tanto da Igreja Católica, que eu era muito conhecida. Quando eu saí da Igreja Católica, as pessoas me viam na rua, falavam, você vai ser excomungada. Eu passei muitas situações ali. Muitos católicos saíam de uma calçada e iam para outra, e eu ficava muito triste com isso, que eu sentia, eles eram meus amigos, eles eram meus irmãos, e de repente, só porque eu saí da mesma denominação deles, eu perdi tudo. E assim, foi difícil, mas rápido, isso aí eu consegui ressignificar rápido. Então eu fui para a Igreja Adventista, recebi estudo bíblico, o pastor Josimir está bem novinho, ele me batizou. Então, ele me batizou, eu fui batizada há 24 anos atrás. Aqui está o meu avô José, o pastor Josemir rindo também na parte de trás. Vocês lembram daquele sorriso que eu tinha quando eu estava de hábito, com um violão na mão? Olha esse sorriso no dia do meu batismo. A felicidade que eu estou no dia do meu batismo. Então, eu fiquei muito feliz no dia do meu batismo, porque assim, eu respeito todos os católicos, eu respeito o processo que eu passei pela Igreja Católica, mas ali, no dia do meu batismo, eu pude entender, durante esse processo de estudar a Bíblia, que eu sou um milagre, porque caso eu não tivesse conhecido aquilo que está intrínseco na Bíblia, a proposta de Deus realmente para os seus filhos, de uma maneira tão clara, tão nítida, que está nas Sagradas Escrituras,
Hoje, possivelmente, eu seria uma religiosa. Hoje, possivelmente, eu seria freira. De tão apaixonada pelo evangelho, de tão apaixonada por servir, eu acredito que 90% de chance de eu ser freira. O pessoal fala que eu ia botar fogo no convento. Quem me conhece, mas você ia fazer estrela tudo por lá de um pé só, né? Porque eu sou muito ativa. Então, aconteceu isso na minha vida e foi muito gostoso, porque quando eu entrei para a Igreja Adventista, eu comecei a passar por um processo de conhecimento. Eu comecei eu casei, tive 2 filhos. No meu filho, antes de eu ter o meu segundo filho, a minha filha, essa jovenzinha que está de saia preta e blusa jeans com cabelo bem comprido, é a Giovana Uchoa. O Marcelo está do meu lado. Estou eu aqui de saia jeans, blusa preta do lado da Deliane e de blusa vermelha, logo quase no centro, né, da foto. E o Marcelo está do meu lado. Nessa época eu não tinha o Lucas. O Lucas veio em 2011, eu engravidei. 2012 ele nasceu. No final de 2011, não. Eu acho que foi final de 2011, início de 2012. Ele nasceu em 2012 e foi muito bom porque Deus me falou coisas impressionantes com aquela gravidez. Isso é um momento de eu contar para vocês num outro momento, quando a gente escuta falar que fulano ouviu a voz de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando Deus me falou que eu estava grávida e ele me apontou que eu estava grávida, falou muito claramente para mim, porque eu estava tomando um remédio chamado Betacerca para labirintite, e é um remédio teratogênico. Eu lembro que esse apontamento que eu estava grávida não é da minha cabeça, porque a esposa do meu pai, a Lúcia, a minha mãe do coração, ela me ligou sem saber que eu estava grávida, porque quando eu descobri, eu não contei para ninguém, eu fiquei com a emoção dentro de mim, sem contar para ninguém. Ela ligou para mim e falou assim: Patrícia, eu tenho uma notícia para te dar que eu acho que você não vai ficar muito animada, porque você está no auge da sua profissão e tal, e tantas coisas. Aí eu, uau, conta, muito curiosa, conta logo. Eu sonhei que você estava grávida de um menino e que quando você chegava aqui em casa, ele era pequenininho, branquinho, do cabelinho bem pretinho, cheio de cachinho no cabelo, e o Lucas realmente, quando ele era criança, ele tinha muitos cachinhos. Quando eu descia para pegar alguma coisa no chão, ele subia nas minhas costas e falava: vovó, cavalo. Vovó, cavalo. Então, o Lucas, até hoje, se cair alguma coisa no chão e eu descer ou alguém descer, ele sobe nas costas da pessoa e fala: cavalo. Até hoje ele faz isso. Então, não foi da mente humana. Foi Deus que realmente me falou. E a partir da minha gravidez, com 4 meses, eu passei a ser vegetariana. Depois, com 4 meses, eu entrei num curso chamado Princípios de Evangelismo e Saúde, no Hospital Adventista Silvestre. Fui da primeira turma lá e depois eu fiquei mais 2 ou 3 turmas ajudando. Na 4ª turma, o curso foi reconhecido, eu refiz o curso como aluna para pegar a certificação. Depois, nesse momento aqui, eu estava na Serra do Cipó, também. Eu não lembro se fazendo um detox, eu não lembro o que eu estava fazendo aqui, mas eu vim aqui há alguns anos atrás, eu mantive contato com todo mundo, eu vim fazer o curso presencial com eles em 2015, e nós fizemos um outro lá na Associação Rio Fluminense, em 2017, um curso de 30 dias, e eu comecei assim, crescendo dentro dos ministérios, crescendo em conhecimento, querendo conhecer, querendo buscar, querendo aprender, querendo melhorar para servir. E o meu olhar de enfermeira, eu já era enfermeira formada, começou a mudar na questão de eu quero servir,
com maestria o meu próximo, eu quero poder ajudar o meu próximo, eu quero ver as curas acontecendo, porque eu consegui inferir que medicar é uma coisa e tratar naturalmente dentro do processo da doença é o que realmente valida, é o que realmente traz maior expertise de cura, de aperfeiçoamento a nível de saúde e doença. Então, eu comecei a perceber como enfermeira que artigos científicos existiam dentro da área de medicina natural, no exterior, é uma área muito pesquisada, aqui dentro, muito fragilizada, dentro do Brasil, mas dentro do campo da fitoterapia, um pouco mais reconhecido, já tem muitos artigos em cima disso, mas no exterior, assim, nós temos clínicas, nós temos faculdade, nós temos tudo a nível de medicina natural lá, é uma profissão amplamente reconhecida em muitos países. E hoje, como coordenadora do Maestria Mental, no contato com o Fernando Lux, eu olho para trás e vejo que tudo que aconteceu na minha vida cooperou para aqueles que amam a Deus, cooperou para mim que amo a Deus, foi amadurecendo o meu eu, foi me preparando para que eu servisse melhor vocês, foi me dando uma habilidade, de uma sensibilidade de escolher amar, de escolher servir sem ser servida, de escolher poder orientar e poder fazer com que vocês acreditem que terapias naturais, através dos 8 remédios de Deus, tem sim deixa eu ver se tem alguém com áudio ligado. Vou fechar o áudio. Menina, que história aí. Pode, se alguém tiver com áudio ligado, pode fechar, por favor, o microfone? Então, gente, eu posso trazer hoje para vocês, tanto cientificamente, porque eu comecei a estudar, eu fiz ortomolecular, para melhor servir vocês, eu fiz 4 cursos de naturopatia para melhor servir vocês, hoje eu falo com cura no coração, porque eu tinha dificuldade de falar a minha formação, eu guardava 7 chaves, ninguém quase sabia, hoje eu já falo com muita tranquilidade. Eu fiz um curso de fitoterapia, meu estágio foi no Hospital Federal do Andaraí, eu fiz pela Associação Brasileira de Fitoterapia. Hoje eu sou diretora da Escola Vida com Saúde, o nosso lema é servir no menor custo possível para que vocês sejam treinados, para que vocês sejam habilitados, para que o conhecimento chegue até vocês. Então, a gente está trabalhando desde criança pequena até adulto, a gente está lançando um curso de evangelismo em saúde, um curso de naturopatia também, vamos lançar um curso de fitoterapia, um curso, como eu falei para vocês, eu tenho um filho vai fazer 10 anos agora, eu quero que o meu filho esteja pronto para o último momento. Então, eu vou investir que o meu filho possa comigo, acompanhado comigo, fazer o curso, embora ele vai participar de todas as gravações e tudo, de algumas gravações, perdão, como parte integrante do curso, mas que a minha criança em casa possa ser preparada. Então, a preocupação da Escola Vida com Saúde, a preocupação minha como diretora, é oferecer a vocês habilidades para que vocês não fiquem dependentes ou de uma maestria mental ou de um outro profissional, mas que vocês sejam agentes da história de vocês, para que vocês, sendo agentes da história de vocês, vocês consigam inferir, será que se eu comer manteiga faz bem ou faz mal? Será que se eu comer polpa de coco faz bem ou faz mal? Eu tenho que tomar quantos copos d'água ao dia? Eu posso fazer atividade física nesse caso ou não? Se vocês começarem a criar habilidades de conhecimento, vocês vão estar livres, porque vocês vão saber lidar com as demandas de vocês. Isso é muito importante. Então, toda a minha trajetória de ver a minha mãe saindo de casa, das violências que eu passei, no período curto com a minha irmã, e
de todas as outras coisas que eu vivi, me ajudaram hoje a entender e escutar melhor quando alguém vem fazer uma queixa com dor, seja na área do casamento, seja uma falta de perdão de pai, de mãe, de um irmão, de um primo, de um avô. Isso tudo me criou a habilidade de querer servir melhor a Deus, sabendo que de mim não provém nada, 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 nada. Nem o conhecimento, porque um dia o conhecimento passará, é a sabedoria que ficará, a sabedoria provém de Deus, que foi Deus que me habilitou ao conhecimento, Ele me permitiu passar por todos os lugares para ter uma maestria melhor do conhecimento, para servir melhor vocês. E eu queria dizer para vocês nessa noite, em nome de Jesus, se vocês têm alguém doente, se vocês têm alguém que vocês gostariam de ver dentro da Igreja Adventista ou dentro do cristianismo, orem, porque Deus é o Deus do impossível. Se eu hoje estou dentro da Igreja Adventista, qualquer um pode estar. Qualquer um, até ateu pode estar. Porque eu era católica roxa e eu lembro muito bem que eu cantava uma música que eu falava: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, se eu falava essa frase, vocês, certamente, através de jejum, de oração, do testemunho, do comportamento, vai poder trazer alguém, vai poder ser bênção na vida de alguém, vai poder curar as feridas de alguma pessoa no campo emocional, no campo espiritual, no campo físico. Então, aprendam para que vocês possam ser bênção na vida de outras pessoas. Porque não adianta nada você aprender a ser servido, eu fazer uma maestria com vocês e vocês não se aperfeiçoarem para servir outras pessoas. O princípio celeste é o serviço. Então, se tudo que vocês fizerem não for obstinados, não for direcionado ao serviço, à adoração verdadeira, a serviço a Deus e a serviço ao seu próximo, esquecendo o próprio eu, isso, eu estou em construção disso, comigo mesma. A começar por mim, eu estou construindo isso com Deus na minha vida. E eu quero poder instigar vocês da maestria mental a fazerem um detox, a melhorar a sua adoração, a aperfeiçoarem o caráter, o domínio de vocês mesmos, para poder adorar melhor, para poder servir melhor, para poder crer melhor. A qualidade quando você muda seu estilo de vida, a qualidade quando você se reconsagra a Deus, a qualidade quando você se põe na fenda, na aresta pela vida de alguém, é muito maior. Eu sei que eu tenho muita demanda e que eu preciso ainda avançar em muitas áreas, mas isso está no poder divino. Isso está na mão de Deus. É Ele que vai operar o tanto querer na minha vida como efetuar na minha vida. E eu creio que Ele fará sempre o melhor por todos os filhos que o amam. Pois o seu Deus, o seu Criador, será para ti a sua necessidade. Se será como esposo, se será como um amigo, como o seu próprio Redentor e Salvador. Só Ele pode falar. Isaías 54 fala sobre isso, 54:5 fala sobre isso perfeitamente. Ele vai agir na vida de cada uma de nós, de acordo com a necessidade dele para conosco e de nós para com ele, mas muito mais em cima do querer dele. Então, nesse momento que eu já vou para o final da live com vocês, eu quis trazer o meu testemunho. É a primeira vez que eu falo meu testemunho
Eu fiz 2 vezes isso só. Eu fiz na Igreja Central de Niterói, há muito tempo atrás. Meu pastor, na época, era o pastor Rafael Stanley. Então, eu fiz lá. E eu não lembro tão claramente de ter feito em mais nenhum outro lugar contando os detalhes que eu contei para vocês. Alguns outros detalhes eu preferi não contar porque ainda não é a hora. Mas a maioria, assim, eu contei resumidamente. E o segundo momento é esse momento que eu estou contando aqui para vocês um pouco da Patrícia, o prazer que eu tenho em servir vocês. Para mim, vocês são muito importantes dentro do Maestria. O Fernando Lux é uma bênção na minha vida, é um amigo na minha vida. Ele entrou na minha vida num momento assim muito sério, onde eu não estava emocionalmente bem, a pandemia fechou tudo, eu sem contato com a minha filha, que minha filha mora no exterior, eu não podia ir lá vê-la, ela não podia vir. Então, eu fiquei assim, muito pesarosa como mãe, muitas coisas acontecendo no meu casamento, e aí eu fiquei assim, muito, muito, muito deprimida. E quando eu conto para vocês que ele chegou exatamente no ponto auge, onde eu estava na escola Vida com Saúde, mas vivendo todos esses turbilhões de emoções, e ele simplesmente, com aquele jeitinho simples dele, muito delicado, cortês, educadíssimo, gentil, amável, eu ficaria insondavelmente contando os elogios, porque realmente conviver com o Fernando é uma honra, uma pessoa acima da média. E Deus me deu esse privilégio de poder tê-lo como amigo, de poder ver nele assim, quantas qualidades tão positivas, tão fortes, que eu quero ter também. Quanta seriedade em tudo que ele faz. Eu vejo nele bênção sem medida, eu sou muito grata pelo dia que ele foi lá fazer a Semana de Oração na igreja Central de Niterói, que eu estava presente, eu fui a todos os dias da Semana de Oração, quando ele falou assim, você me ajuda a preparar os livros, o livro, não o livro, não foi o livro, a preparar o material para lançar para eles, ele nem sabia que ia se tornar um e-book. Como eu sou minha TAC, a Marcele me ajudou inicialmente, começou a configurar tudo para mim, ela deu um pontapé, foi uma bênção na minha vida, e eu peguei isso aí e comecei a trabalhar em cima, depois a Elaine também me ajudou, a Maria me ajudou, e vocês ganharam um e-book, depois vão estar ganhando o segundo e-book, eu vou estar liberando para vocês o segundo e-book, que é o e-book das dietas, que foi uma equipe inteira que se uniu para fazer esse e-book da dieta. Eu não quero falar nomes, porque senão eu sempre vou esquecer alguém. Então, eu tenho pessoas que eu sou muito grata, né? Além do Fernando Lux, eu tenho toda a equipe do Maestria Mental que eu sou muito grata, que me ajudaram a compor o melhor serviço para vocês aqui, que, de certa forma, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Para não errar, porque se eu errar, eu vou ficar depois sofrendo. O nome de todo mundo. Eu vou citar. A Albenita, a Carol, lá do Sul, o doutor Guilherme, a Inês, o pastor Jeú ajudou demais, o Roberto Baracho, foi bênção na minha vida também, a Míria como secretária, a Socorro Nutri, o Alberto também, né? Ajudou bastante para a gente. Entrou também a Bianca, a Andréa Ribeiro, nos ajuda muito agora, ela está sempre falando com vocês nos grupos. Então, é muito interessante, eu falei da Carol já, falei da Bianca. Algumas pessoas iniciaram o processo com a gente, depois saíram, que foi a Elielma, lá do Lei Experiência do Brasil, e uma outra jovem do sul do Rio Grande do Sul. Eu não lembro o nome dela, eu não lembro o nome dela agora, ela ficou um tempo curto e depois saiu. Então, eu só tenho que agradecer a Maria, a professora de português, que me ajudou muito a revisão da revisão ortográfica. Então, foram assim, uma equipe inteira, interdisciplinar, ajudando a montar
A Simone, o nome dela, a Simone, professora de português, me ajudou muito a revisão ortográfica dos livros de maestria mental, para que hoje eu pudesse estar devolvendo isso tudo para vocês. Foi muito trabalho, um trabalho muito intenso, com muito amor envolvido. Eu estava falando sobre agradecimento. Eu quero muito, nesse momento, agradecer a equipe Maestria Mental que eu falei para vocês, agradecer a Inês, que me ajudou muito a fazer os e-books, a Socorro, nutricionista, que deu várias receitas, mas ela está desde o iniciozinho do detox me ajudando, ao doutor Guilherme Sens, que eu lembro um dia, eu já contei isso lá na igreja de Niterói, teve um dia que eu fiquei assim, tão assustada com o tamanho da grandiosidade da proposta, que eu me senti uma formiguinha, que eu não vou conseguir servir, eu não vou conseguir ajudar as pessoas da maneira que eu gostaria. E aí eu, assim, muito preocupada, eu mandei uma mensagem, eu não lembro se eu liguei para ele, eu acho que eu mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem para ele e falei assim, doutor Guilherme, por favor, me ajuda porque quem sou eu frente ao desafio que Deus colocou na minha mão? E realmente, quem sou eu? Quem é a Patrícia? Frente ao desafio tão nobre de servir vocês. E de servir esse Deus tremendo e tão maravilhoso. Eu me sinto honrada, eu me sinto privilegiada por ser coordenadora do Maestria Mental, por ter conhecido o Fernando Lux, por ter a Miriam, por ter toda a equipe servindo vocês. Eu vejo que Deus ele me amparou para amparar vocês. E ver, assim, os amigos falando, não, nós vamos ficar, nós vamos te ajudar, nós vamos estar com você, você não estará sozinha. Eu vejo Deus falando através deles todos, eu sou o Deus que te ampara, você não estará sozinho. Então, assim, estar servindo vocês no Maestria, eu levo muito a sério. Eu levo, assim, com total agradecimento, com total seriedade e simplicidade. Não sobe a minha cabeça, graças a Deus, não tem nem por que subir. Eu acho que é apenas um serviço. Eu estou coordenadora, não sou coordenadora, eu sou a Patrícia. Isso é muito bem trabalhado na minha cabeça. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, ter um coração grato pelo momento perfeito daquela semana de oração do Fernando lá, aonde ele conseguiu me tirar de uma depressão leve, de uma crise de ansiedade enorme, onde a equipe toda foi amparando, e hoje eu me sinto segura, hoje eu me sinto firme, hoje eu consegui avançar, hoje eu vejo que muitas coisas na minha vida aconteceram, hoje eu estou aqui na Serra do Cipó, eu só tenho que dizer, tudo o que eu fizer, a melhor intenção é para melhor servir. Primeiro a Deus, depois a vocês, e depois, é lógico, de certa forma, o serviço voluntário ele vem retornando para a gente bênçãos, mas não é a intenção de ser abençoada que eu estou, é de ser bênção que eu tenho. Existe uma diferença aí entre ser bênção e ser abençoada, mas eu sei que quando a gente é bênção para alguém, automaticamente Deus nos dá a bênção também. Então, nesse momento, eu queria terminar a live com vocês fazendo uma simples oração, pedindo a Deus que toque o mais profundo do coração de vocês, para que vocês possam ser bênção na vida de outras pessoas. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu és o Deus que eu confio, Tu és o Deus que eu tenho honra de servir. Te sou eternamente grata, Senhor, por tudo que o Senhor tem me feito passar. Mas nesse momento, eu quero agradecer por cada vida do Maestria Mental, tanto da equipe, tanto como dos participantes, sobre o pastor Jeú ter sido ungido e tocado pelo Senhor para trazer o Fernando Lux para a igreja de Niterói,
também para Icaraí, pelo pastor Jeú ser a bênção que ele é como pastor. Peço pela vida dele, pela família dele, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, porque foi através dele que o Senhor fez também a maestria acontecer. Peço pelo Fernando Luque, Senhor, pela família dele, pelos negócios dele. Peço por cada um da equipe. O Senhor conhece as dificuldades, desde as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais, espirituais de cada um. Aquilo que cada um precisa avançar, Senhor. Várias pessoas me vêm na mente agora de forma especial para colocar agora sobre o seu altar. Tanto da equipe, como as pessoas que me pedem oração. Queria te pedir pelas pessoas que estão aqui na live, de sobremodo, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre ela, sobre cada uma delas, seja pelo Zoom ou seja pelo YouTube. Que o Senhor as abençoe e as guarde, que o Senhor volva a sua face de misericórdia sobre ela e as dê a paz. Avance a fronteira de cada uma delas, Senhor, as que estão presentes agora e as que vão ver por depois, Senhor. Avance a fronteira de cada um que participa agora ou depois dessa oração. Que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os abençoe, as guarde, os defenda do traiçoeiro, Senhor. Que o Senhor também possa ser comigo por misericórdia. Eu venho te clamando que me prepare a servir melhor. Que eu esteja adorando da maneira correta ao Senhor. Que o Senhor possa também estender sua mão sobre a minha família. Toca, Senhor, cada um da minha família. Eu queria te pedir de maneira especial pelo Tiago, pela filha dele, a minha netinha do coração, Sofia, pela minha filha e pelo Marcelo. Cada um deles seja tocado sobre a sua presença, sobre a sua proteção, sobre a sua autoridade, Senhor. Que o Senhor derrame uma bênção geral a cada um de nós. Seja conosco para toda a eternidade. E nos dê a paz. Em nome de Jesus, essa prece eu te faço. Amém. Meus irmãos, nossa, uau, um prazer enorme eu ter estado com vocês. Foi muito bom. Nós avançamos um pouco o sinal aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu vou descompartilhar a tela. Eu não estou conseguindo descompartilhar. Ok. Eu pausei, mas não descompartilhei. Então, vamos lá. Marcele, você está aí ainda? Eu não estou conseguindo descompartilhar. Pode me auxiliar no descompartilhamento, que eu não estou conseguindo ver a minha setinha no descompartilhar. Ok. Não descompartilhou ainda. Acho que foi agora. Foi, agora foi. Então, meus irmãos, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se não tiver, não tem problema. Ah, Patrícia, quero ir para a Serra do Cipó. Vou dizer uma coisa para vocês. Olha, quem quiser ir para vir aqui, venha na Serra do Cipó, nem que seja passar um final de semana. Vocês têm meu telefone, entrem em contato comigo, que eu vou dar o telefone da Serra do Cipó para vocês. Vocês entrem em contato aqui com as meninas, que são uma gracinha. Eu vou dizer para vocês, eu estou encantada com a Serra do Cipó. Eu sou apaixonada por isso aqui. Por isso que eu vim para cá. Gente, olha só. Se eu estou aqui, porque a coisa boa. Se eu não tivesse, não era. Entende? Não que os outros ministérios não sejam, porque eu não sou 500 Patrícias. Tem outros ministérios que eu gosto muito. Tem o ministério do Marcos Edmo, no Rio de Janeiro, que eu sou apaixonada por ele, por todo mundo lá, pela Cris, que é a esposa dele. Entende? Tem o Lei Experiência do Brasil, tem o do Dr. João Vaz, mas assim, gente, venham para a Serra do Cipó. Venham conhecer a Serra do Cipó. Passe um mês aqui, passa 7 dias, passa um final de semana, mas venham para a Serra do Cipó. Vai valer a pena. Vocês vão ficar muito felizes.
em conhecer um pouco mais a Serra do Cipó. Se vocês têm jovem, mandem vir fazer o curso de obra médica missionária aqui da Serra do Cipó, que eles possam se preparar aqui. Vai ser muito bom. E olha, eu queria dizer para vocês uma coisa. Vocês vão se surpreender. Assim como eu também estou me surpreendendo. Então é isso aí, gente. Onde fica? Em Minas Gerais. Agora eu já sei o nome e vou falar sem errar. Essa minha risadinha. Jaboticatubas. Eu sempre falava esse nome errado, mas agora eu consegui. Jaboticatubas. Também, sábado eu passei o dia inteirinho em Jaboticatubas, fazendo obra médica missionária lá, e ficou muito legal o trabalho que nós fizemos. Bênção sem medida. Gente, vamos terminar nossa live. Já está tarde, eu preciso dormir, porque amanhã meu dia começa às 3 horas da manhã e eu sou feliz e grata a Deus por isso. Eu estou com o coração repleto de felicidade. Já entrou no meu ritmo fisiológico acordar cedo para fazer o meu culto e estar com Deus. Eu sinto prazer e alegria e eu tenho dependência disso. Esse é meu forte agora. Porque justamente quando eu olho os momentos da minha vida onde eu era mais fraca, é que Deus tem me feito estar forte pelo poder dele. Como aquele poema Pegadas na Areia, que eu acho maravilhoso, lindo. Exatamente isso. Então, assim, quando eu digo que o Fernando Lux veio tacar tinta no meu tapete branco, que eu não deixava ninguém sujar. Ah, mas ele entrou... Ele entrou e jogou um monte de lata de tinta e coloriu, entendeu? Deu graça ao meu sorriso. Então, eu digo assim, eu quero espalhar um monte de lata de tinta na vida de vocês também, gente. Eu vou multiplicar essas tintas. E quero que vocês multipliquem a tinta também para outras pessoas. Quem sabe um dia eu esteja participando de alguma pregação, de alguma live, e veja alguém falando essa frase que eu estou falando. Alguém veio tacar lata de tinta no meu tapete branco. Eu vou saber assim, Senhor, eu fiz discípulo. Então, assim, gente, olha, eu desejo muito isso na vida de vocês. Que vocês sejam felizes, que vocês tenham mente mestra, que vocês estejam conectados com Deus, entendeu? É o que eu mais desejo, que um dia, nas mansões celestiais, a gente sente junto e a gente possa rir de tudo que a gente tem passado aqui nessa terra, que é temporária. Temporária. Vamos ver mais avante. Eu não estou preocupada se um dia eu vou estar no céu ou não. Eu estou preocupada em cumprir a minha missão nessa terra. Porque, para mim, estar aqui nessa terra é uma honra estar servindo a Deus. O que vai ser depois nas mansões celestiais, ele é tão justo e tão perfeito que só por eu ter sido cristã aqui e servi-lo aqui, meu Deus, já é uma honra. Quanto mais será estar eternamente com meu Senhor e Deus para toda a eternidade. E eu gostaria de estar com você lado a lado aqui. Tem uma música que é linda. Adorando a Ti, Senhor. Avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Nós vamos para o céu. É isso, gente. Nós vamos para o céu. De mãos em mãos unidas. Sem rivalidade, sem competição, sem estrelismo. Para que estrelismo? Pelo contrário, a gente está aqui para servir. E é bom demais servir. Eu sirvo pulando de um pé só. Vocês têm que saber o que eu estou fazendo aqui. Gente, eu estou pegando carrinho de mão para fazer jardim. Eu estou fazendo muita coisa aqui que eu não fazia lá no Rio de Janeiro. E estou super feliz em fazer. Eu fico imaginando assim, se um dia Deus me conceder a graça de montar um ministério, eu acho que eu vou levar essa leveza junto, essa tranquilidade junto que Deus tem colocado no meu coração, da simplicidade de ser como criança, de atender com amor, com carinho, do abraço forte em cada um de vocês, entendem? Isso é muito importante, para que vocês sintam
a empatia, o aconchego, o calor humano, o poder divino. Eu poder segurar na mão de vocês e orar com vocês, como eu tenho feito com os hóspedes aqui, e como eu fazia na época que eu trabalhava no Hospital Adventista Silvestre. O paciente ia na maca para o centro cirúrgico e eu orava com ele, entrava em quarto por quarto para orar com os meus pacientes. Orava todos os dias com todos os meus funcionários, da minha equipe, no caso. Como era bom. E como é bom servir. Queridos, que essa live possa ter sido bênção na vida de vocês, que vocês possam ter entendido o poder do perdão. Eu perdoei a minha irmã que tanto me marcou a alma. Eu perdoei a minha mãe que tanto me marcou a alma. Eu observo algumas questões assim, que graças a Deus não me pertencem mais. Graças a Deus por isso. Pessoas que marcaram muito a minha vida e eu, nesse momento, eu estou ressignificando áreas da minha vida, casamento, estou ressignificando lembranças, recordações, e eu quero trazer isso para vocês que escolham liberar o perdão, que há felicidade em perdoar, há felicidade em pular de um pé só, felizes como criança, ter a leveza do coração da criança, porque a criança leva tapa e daqui a pouco está brincando, leva tapa, é posta de castigo e daqui a pouco está ali de novo perto do pai e da mãe. E é isso, gente. Que Deus possa colocar em nós, porque isso é dom de Deus, provém dele, a leveza de viver, vem dele. E quem me viu há tempos atrás e me vê hoje, eu ainda tenho muitas demandas a resolver. Muitas. Eu sei disso. Mas eu vou avançando em fé, lado a lado com quem também quer avançar. E eu consigo perceber, ao meu redor, as pessoas que estão lutando para ter um caráter refinado, para servirem melhor, para estarem na fresta junto com o seu próximo. E é muito bom encontrar pessoas assim ao longo da caminhada. Podem ter o defeito que for, eu nem ligo. Mas tem a mente voltada a estar nas mansões celestiais, nem que for de arrasto, nem que seja de arrasto. Isso é muito bom. Que Deus possa nos abençoar. Ser conosco até quinta, se Deus quiser. Lá com o Fernando, 13h na live, ou então até terça-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Que Ele possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou encerrar a live, porque eu tenho que acordar cedo, né? E vocês também possam acordar cedo, em nome de Jesus. E a gente se vê, então, terça-feira que vem, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.